Bem-vindos a mais um momento do Pop Fan Entrevista. Eu sou Edgar Borges, anfitrião e âncora desse momento. Como sempre, muito grato pela presença e o apoio de vocês. E galera, eu queria agradecer desde já as mensagens que nós recebemos aí no último final de semana, de sexta, sábado e em diante, a respeito da situação que nos aconteceu aí com a tentativa de invasão da página. Infelizmente, nós fomos alertados aí pelo Instagram, recebemos um e-mail informando que teríamos ali uma tentativa de acesso não comuns a nós. Então, ou seja, tinham acessos no estrangeiro, na Europa, na Ásia, enfim, na América Central, uma coisa realmente de louco, e isso acabou impedindo que nós realizássemos a movimentação das nossas publicações aí durante o final de semana com uma certa frequência. Mas a situação foi sanada, foi resolvida e, graças a Deus, a gente veio ali retomando devagarinho os nossos trabalhos. Eu agradeço muito a quem nos enviou mensagem, preocupados ali com a situação da página também. E falando em mensagens e o carinho de todos vocês, hoje, dia 20 de julho, nós celebramos aí o Dia do Amigo, o Dia da Amizade, e não podemos deixar realmente de agradecer a todos vocês, seguidores, que não são apenas seguidores, são amigos. Alguns de vocês a gente já interage com um pouco mais de frequência e ficamos exatamente muito felizes com tudo que vocês nos proporcionam, seja nos comentários, que a gente realiza com cada um de vocês. A gente agradece, não ficamos mais ou menos ricos com a realização desse trabalho. O que nos enriquece é a presença e o carinho de cada um de vocês. Então, muito, muito obrigado em nome de toda a equipe do Pop Fan. E hoje, galera, a gente está recebendo aqui um convidado muitíssimo especial, mais um amigo que se juntou aí à família, que é o Felipe Hoffman, que é cofundador do veículo A Odisseia, lá de Salvador da Bahia, da Terrinha Boa. Felipe já está aqui na área, então, sem mais delongas, eu vou puxá-lo para cá, que a gente tem muito a falar. Vem para cá, meu amigo Felipe Hoffman. Vamos trocar Salvador, Bahia, nessa segunda-feira. Você me diga, por gentileza, meu rei, se tá frio, se tá quente. Grande Felipe Hoffman. E aí, Ed, tudo bem, cara? Tranquilo, meu irmão. Deixa eu me enquadrar aqui também para ficar numa boa posição. A tua imagem congelou um pouquinho. Vamos ver, Instagram. Vê se tá tudo Essa certo. imagem. Eu estou te ouvindo bem, só a Maravilha. tua imagem está congelada. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos te remover aqui um momento. Vamos te trazer de volta. Infelizmente é um horário muito corrido. Nós estamos aqui com o professor Cortella também no mesmo horário. Pô, Cortella, essa hora, horário do Pop foi entrevista? Pô, brincadeira, né? Dá um tempo aí, cara. O horário é nosso, pô. Mas vamos lá. Vamos tentar trazer aqui o Felipe novamente. Chega mais, Felipe. Chega mais. Vamos ver se agora vai. Eu acho que agora vai, hein? Essa grande mágica chamada internet. Agora foi. Opa, agora sim, hein? Agora beleza. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Seja muito bem-vindo, meu amigo Felipe Hoffman, da A Odisseia. Muito boa noite para ti. Boa noite. Por favor, meu amigo, apresente-se ao nosso público. Meu nome é Felipe Hoffman. Só, desculpa corrigir, Ed, você falou de Vitória na Bahia? Não, a gente está no Espírito Santo. Vitória é a capital do Espírito Santo. Jesus, ó, tá vendo? Segunda-feira já tomo uma lapada de aula de geografia. Isso que dá, né? O pessoal de humanas sempre causa esse embaraço aí em rede nacional e ao vivo, mas não tem problema. Melhor você corrigir do que eu passar vergonha. Não, tudo bem. Na verdade, isso é até comum. O pessoal fala assim: não, eu sou de Vitória. Ah, não, Vitória da Bahia. Não, a capital do Espírito Santo, terra maravilhosa. Sugiro a todo mundo conhecer Vitória. É tão quente quanto a Bahia. Inclusive aqui tá calor hoje. Mas adoro essa terra aqui e é um lugar lindo de se viver. Eu adoro Vitória, Vila Velha, né, que é a cidade onde eu moro, que é do lado de Vitória. Né? Então, você só atravessa a ponte ali e tá tudo em casa.
Pô, então vamos combinar aí um dia, tudo isso passando, comemos aí um acarajé, um vatapá juntos e botar o Papo Geek em dia, hein? Claro, tem uma muquequinha capixaba aqui, maravilhosa, para a gente poder provar na beira da praia, um peixinho, nossa, maravilha. Já deu água na boca. Tem até a nossa querida amiga aí, a Amanda Duarte, a Eliane também, que são conterrâneas suas, estão sempre aí acompanhando o nosso bate-papo. Ô Felipe, bom, mas a gente está aqui para falar exatamente dos seus trabalhos aí à frente do A Odisseia. Explica para a gente aí, para quem não conhece, o que é a Odisseia, de onde surgiu esse nome. Bom, vamos lá. A Odisseia é um projeto que nasceu na faculdade. Eu sou formado em publicidade e a Uhum, Odisseia surgiu na faculdade com o meu amigo Flávio. Nós somos os fundadores do site. Ele veio, na verdade, de um blog chamado Uma Odisseia no Cinema, em referência a uhum, 2001, né? E que o Flávio tocava. Aí depois de uma Comic Con que a gente participou em 2015, a gente uhum. falou, cara, vamos juntar nesse blog que você tem mais coisa, mais conteúdo e tal. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de esporte, sempre tive blogs, participava de web rádios durante minha adolescência, até entrar na faculdade. E aí a gente juntou essas ideias e falou, cara, beleza, encontramos o domínio disponível, né, a odisseia.com, que é um nome maravilhoso para site, porque ele é curtinho, então cabe em qualquer lugar. É, e aí a gente começou esse projeto em 2015, 16, na verdade fevereiro de 2016 foi quando a gente começou o site de fato, e de lá para cá a gente vem crescendo bastante em conteúdo, em dimensão, aqui no estado do Espírito Santo, mas também em território nacional também. Hoje a gente tem algumas frentes de trabalho, né? Não só o site, mas a gente tem uma coluna na Rádio Band News FM Espírito Santo, que toda quinta-feira a gente fala de cinema. Então, é um braço que acabou. O nosso trabalho no site levou essa coluna, né? Esse convite da Band, para a gente poder estar lá toda quinta-feira. E a gente também tem os podcasts, que são uma outra frente de trabalho além do site, que atinge um outro tipo de público, né? Eu que sou formado em publicidade, gosto muito de marketing, fico sempre muito ligado com números e rankings e tudo mais, e acabo usando isso no site, né? Também tem mas não é hoje a nossa profissão ainda de fato. Apesar da gente tocar o site com todo carinho, com todo amor, a gente ainda divide nosso tempo com outras profissões, que a gente sabe como é difícil, né? A gente conseguir dedicar 100% do nosso tempo em prol do que a gente ama, do que a gente gosta. Então precisa de uma fonte extra, eu sou designer, então eu acabo trabalhando com isso também, numa startup aqui de Vitória. E em paralelo a isso, eu sempre toquei o site, edito os podcasts, e toda quinta-feira a gente está na Rádio Band News também. Ô Felipe, agora você vai me perdoar porque foi aquilo que a gente mencionou no nosso backstage antes de chegarmos aqui. Eu perdi uma boa parte depois dessa segunda travada que o vídeo deu para mim, mas o público eu tenho certeza que te ouviu. Então, Uhum. eu não interrompi para que todos pudessem te ouvir. É como eu sempre faço, o convidado é o que mais importa. Mas eu Tudo vou te bem, pedir desculpas por um momento. Novamente, eu vou ter que te remover aqui e vou ter que te trazer de volta, tá? sem Só um problema, momento. eu não aguardo. Meus amigos, então eu peço desculpas a vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o que o Felipe mencionou, porque é mais um amigo querido. Que bom que vocês ouviram, Thiago. Obrigado pelo feedback aí, porque eu não podia interromper. Aqui, o convidado é o que mais importa. Vamos ver, volta para cá, porque a gente tem assuntos bacanas a discutirmos. Vamos, Instagram, você hoje não pode ser vilão. Você precisa ser herói. Chega mais para cá, Felipe Hoffman. Opa, só está faltando você. Tá aqui uma pequena instabilidade, deixa eu remover aqui um momento. Isso, isso. Vem para cá, Felipe. Isso aí, melhor.
Opa, tá um pouquinho bugado esse papo aqui hoje. Vem pra cá. Ah, voltou. Opa, tudo bem agora? Beleza. Tudo certo? Voltou de boa. Ah, Voltou de boa. maravilha. Graças a Deus, quem está nos acompanhando te ouviu, que é o mais importante. Então, Sim. Felipe, bom, eu pude fazer uma breve leitura labial das coisas que você mencionou e até recapitulando a situação da atuação de vocês, que é muito interessante. Você tem um veículo, né, você e teu amigo, né, co-sócio, cofundadores, na verdade, tem uma ideia muito interessante de atuação. Vocês estão em transmídias, ou seja, vocês não atuam somente como um veículo estático, como um site, ou como um blog de notícias, até aqui pelo Instagram. Vocês atuam em quais outras áreas também, meu amigo? Bom, além do site, né, a gente tem essa frente na Rádio Band News FM Espírito Santo, que a gente está lá toda Uhum, quinta-feira fazendo a nossa coluna de cinema, e uhum, também tem os podcasts, que são os veículos que a gente pode discutir melhor e conversar um pouco sobre, mais aprofundado num assunto específico, né? Então, a gente uhum, tem o site, que é a nossa principal frente de trabalho, né, que demanda o nosso um tempo maior, que está lá diariamente, além das redes sociais, que também a gente enxerga como um trabalho, né? E é preciso uhum. enxergar como um trabalho as redes sociais, e são essas as frentes, né? E isso é muito importante, porque você acaba estando em vários espaços e atinge públicos diferentes. A gente está na rádio, a gente atinge o público da rádio, que geralmente Uhum. está no carro, parado no trânsito, então precisa de uma atenção maior, então a gente trabalha especificamente esse lado no rádio, na Band News, falando das estreias da semana. Agora com o cinema fechado, né, durante a pandemia, a gente tem que estar se renovando, pensando em novas formas também de falar lá. Então, estamos falando dicas da Netflix, da Amazon Prime, Globoplay, que são Uhum. também alguns outros serviços de streaming. Globoplay nem tanto porque é concorrente, né? Então a gente nem fala tanto da Globoplay. Mas os outros streamings a gente acaba citando bastante. E também o podcast, que a gente pode desenvolver melhor uma nova discussão. Toda segunda-feira tem um podcast, exclusivamente hoje. Uhum. Vai sair na terça-feira, mas se eu não dormir, amanhã ainda é hoje, então vai sair hoje ainda o nosso podcast sobre Christopher Nolan. Opa, uma excelente pedida. Já vou até convidar todos que estão nos acompanhando aí também para adquirirem, né, fazer a assinatura do teu podcast aí pelos serviços de transmissão, de audioplay também, porque vale a pena. Eu já ouvi alguns episódios e não me arrependo. E agora eu sou teu concorrente também, tá? É Não se verdade, o nosso estranhe, de vez em quando a podcast. gente está aqui dando uns pitacos, estamos começando, mas devagarinho a gente chega lá. Ô Felipe, bom, você mencionou aí uma situação interessante que, na ausência do cinema, a gente está tendo que consumir muito conteúdo de streaming para ficar Exatamente. exatamente antenados aí, não deixar a quarentena mexer com nossa massa cinzenta de uma maneira negativa. Bom, eu preciso te perguntar, a gente tem mais coisas boas ou mais coisas ruins nos serviços de streaming atualmente, sob o teu ponto de vista? Olha, é até uma discussão que a gente estava tendo, porque parece que na Netflix passou aquela época de ouro das séries da Netflix, porque Uhum, durante o início dessas produções originais que a Netflix tinha, a gente via uma preocupação com uma produção muito boa, muito forte, muito bem desenvolvida, produzida, com muito dinheiro envolvido ali. E com o passar do tempo, depois de House of Cards, que foi a primeira produção original da Netflix, depois uhum, veio filmes, enfim. O foco da Netflix passou a ser quantidade. Quanto mais quantidade que você tem no catálogo, melhor. Então, uhum. logicamente, quando você escolhe a quantidade, você perde um pouco na qualidade, porque precisa liberar mais coisas. Precisa ter tempo de liberar, bater metas, enfim, toda uma questão que eles têm lá, as métricas dele dos streams.
E aí a gente Uhum. perde na qualidade, e hoje parece que tem muito conteúdo relacionado a adolescentes, nesse Come of Age, que é série de adolescente se descobrindo, fazendo Uhum. novas amizades, e isso acaba afastando um público que já estava lá há mais tempo, né, que assinou a Uhum. Netflix há alguns anos e acaba se perdendo nesse conteúdo que nem faz mais tanto sentido para a pessoa consumir. E aí aparece a Amazon Prime como uma alternativa muito interessante, porque é, a Amazon Prime ela está nesse início que a Netflix estava há alguns anos, né? Então você viu um refino maior nas séries, e hoje é difícil você encontrar Uhum. uma série ruim da Amazon Prime. Aí você tem o Tom Clancy, você tem Hannah, Upload, que são as mais recentes, The Man in High Castle, que são séries com uma qualidade absurda de qualidade, uma série com qualidade absurda, e uma produção equivalente ao dinheiro investido. Isso retorna em audiência, tanto é que está crescendo bastante a Amazon num preço muito acessível. Então, é um Uhum. duelo muito interessante, e hoje eu estou preferindo mais a Amazon Prime. Pois é. A gente tem aí, já até mencionamos há um tempinho atrás, tem um terceiro player que está demorando um pouquinho a chegar aqui, que é o Disney Plus, né? Então, ou seja, pode ser também que isso venha sacudir esse mercado. Opa, deu uma travadinha aqui na imagem do Felipe. Vamos ver. Felipe, você está me ouvindo bem aí? Opa, peraí que travou geral aqui a tua imagem para mim. Deixa eu fazer a tua remoção aqui num instante. Voltou? Opa, voltou. Voltou? Voltou. Voltou, beleza. Tá com um delay pequeno, mas está de boa. Bom, então a gente tem aí dois players fortes. Tá para chegar o Disney Plus. Você acha que de repente com a chegada, bom, temos um quarto também que é o HBO Max que vai estrear até antes, né, do que o Sim. Disney Plus aqui. Como é que você vê de repente essa chegada desses dois serviços de streaming a mais no mercado latino-americano? É, vai bater muito de frente no que as pessoas têm condição de pagar e quanto esses serviços vão oferecer em relação à assinatura. Porque se você Uhum, já divide o seu dinheiro entre talvez TV a cabo, se você ainda tem. Muita gente nem assiste mais televisão hoje em dia, né? E você uhum, paga Netflix com determinadas contas, mais a Amazon Prime, você tem que saber onde você vai colocar o seu dinheiro. E se esse serviço de streaming não oferecerem conteúdos que valham a pena você colocar o seu dinheiro lá todo mês, não vai dar muito certo. A gente tem uma alternativa, por exemplo, nos esportes, que é a DAZN, que é uhum, um serviço de streaming único exclusivamente de esportes. E chegou num preço muito alto aqui no Brasil, R$ 79,90 uhum, para gente que não tem condição de pagar muita coisa, né? Então, você não atinge muita gente, você acaba restringindo o público de um conteúdo ao vivo que o esporte demanda, e você perde esse público, uhum, né? Você perde patrocínio porque você não tem visibilidade. Então, tudo isso conta na hora de você chegar num país, e na América Latina, que a maioria dos países, os países são subdesenvolvidos, você tem uma condição de uhum, compra muito menor do que na Europa, na América do Norte, né? Então, eles precisam uhum. entender isso para oferecer um conteúdo de qualidade com um preço acessível para poder consumir. Mas sobre séries, assim, nem se fala a qualidade da Disney e todo o catálogo que a Disney tem. Nos seus filmes de heróis, nas suas animações, nos live actions, agora com o catálogo da Fox também você tem uma outra produção. Acho que o Disney+, o Disney Plus, vai bater de frente se chegar num preço acessível. Já a HBO tem os meus receios por conta da quantidade de produções, né? São todos originais, no caso ali. Não, Uhum, tem outras que não são originais, mas tem que brigar pelo conteúdo que nem sempre vai chegar no preço acessível. uhum. Bom, interessante esse teu ponto de vista sobre essa situação. Eu acho que vale realmente a pena, como você falou. Cada um de nós que é consumidor desse tipo de produto e serviço ponderar muito bem, porque, por exemplo, hoje, com uma nota, uma onça, né, para não dizer o valor, mas o pessoal vai entender qual é o símbolo da onça, mas a gente lima aqui pelo menos três serviços. Você tem aí a Netflix,
tem a Amazon e tem aí o serviço de podcast também, aquele verdinho, que não paga a nós, então a gente não divulga, mas todo mundo sabe qual é. Mas, ou seja, para subir um pouquinho mais, para levar 2 onças, vão ter que justificar muito. Bom, Exatamente. não fugindo então à meta, dentro desses 2 serviços que você mencionou, Felipe, eu não vou pedir para você mencionar todo um catálogo, porque seria aí injusto contigo também. Mas é possível da gente garimpar pelo menos 3 pérolas e 3 desviadas ali de temas ou perda de tempo em cada uma das plataformas, tanto a Amazon quanto a Netflix. Você tem algumas indicações aí para a gente assistir e para a gente evitar? Olha, a Netflix agora está com conteúdo interessante da DC, né? Tem Uhum. essa parceria, então tem alguns filmes, para quem gosta de filmes de heróis ali, você vai encontrar Mulher Maravilha, por exemplo, está disponível na Netflix, é um Uhum. filme, como diz o nome, maravilhoso, é, com a Gal Gadot, com a Patty Jenkins na direção, talvez um dos melhores Uhum. filmes da DC ali no catálogo. É, ainda citando o Nolan, porque eu estava muito imerso nesse assunto, tem a Origem também na Netflix, né? Tem a Origem, que é um filme de 2010, se eu não me engano, com o Leonardo DiCaprio, com a Ellen Page, Uhum. que ele é muito interessante na sua proposta, né? A gente pode até discutir um pouco da forma como ele explica os filmes, mas ele ainda assim é interessante, é uma proposta muito boa, vale a pena assistir quem nunca assistiu. E de séries, eu acho que vale citar talvez a primeira, que foi House of Cards. Para mim, ainda mantém uma qualidade maravilhosa, apesar de uma última temporada. Depois de toda a polêmica envolvendo Kevin Spacey, dele ter saído Uhum. com toda a denúncia de assédio sexual que ele teve e tal, e a Netflix certamente rompeu o contrato com ele e tal. Ele precisou finalizar a Uhum. temporada, né, de House of Cards, mas ainda assim é uma série muito boa, muito interessante de se assistir, sem contar em vários conteúdos estrangeiros que tem no catálogo, porque eu acho que talvez esse seja um dos lados muito positivos da Netflix, que dá muito espaço para conteúdos estrangeiros, conteúdos de fora. Então, são itens muito interessantes de se acompanhar. Por exemplo, tem um filme, acho que é espanhol, chama Adu. Na verdade, é um filme que fala é, de refugiados que tentam entrar na Europa, né? Então, é um filme muito interessante. De vez em quando está pintando ali no top 10, mas é um filme Uhum. ADU, muito interessante de assistir. Uhum. Agora, para fugir da Netflix, Mentiras Perigosas, um filme com aquela menina de Riverdale, eu esqueci o nome. Olha, nossa, esse não tem como. Eu estava assistindo e não consegui terminar, que eu não estava gostando também, que é Cursed, A Lenda do Lago, que é a série agora nova, né, da Uhum. Netflix, com, Uhum. com a Catherine Langford, aquela de 13 Reasons Why, né? Ela, Uhum. ela protagoniza essa série. Agora mais um, não estou lembrando aqui de outros. Me fugiu agora da Netflix. Talvez, mas esses dois pode fugir. Problema. Não tem problema. Então, bom, agora vamos mudar a chave e vamos passar para a Amazon. Quais os teus bons filmes ou séries ou produções e o que que você está correndo também da Amazon está disponível lá? Olha, para ser bem sincero, de correr da Amazon, eu não encontrei ainda algo que me fizesse fugir. Que eu comecei a ver e falei, não, isso aqui eu não vou ver e tal. Mas eu tenho mais coisas boas a acrescentar recentemente. O Homem do Castelo Alto é uma série que é muito interessante. Foi uma das primeiras da Amazon também a ser produzidas, originais da Amazon, né? Conta a história ali de caso os nazistas ganhassem a guerra e eles invadissem os Estados Unidos, como seria essa divisão, né? Então, a série tem 5 temporadas, ela é muito boa mesmo. Uhum. Recentemente a gente tem Upload, que é uma série que conta a história de um cara que ele morreu num acidente de, um acidente de trânsito e ele transporta a mente dele, a consciência dele para um paraíso, para um outro lugar. É uma série de comédia muito legal, muito, muito divertida. Eu gosto muito de How I Met Your Mother, que Uhum. que está no catálogo da Amazon Prime. Estava na Netflix um tempo atrás, agora está na Amazon Prime. Uhum. E mais uma dica boa é The Vast of the Night.
A Vastidão da Noite. Um filme de ficção científica maravilhoso. Eu não vou contar sobre o que se trata, porque qualquer coisa que eu conto pode ser um spoiler do filme. Mas The Vast of Night, incrível. Assistam quem puder. Cara, é um filme sensacional. Bom, eu vou aproveitar a tua deixa e vou colocar uma breve introdução. Uma pacata noite numa cidadezinha no interior, acontecimentos extraordinários fogem ao controle ali realmente de uma maneira incrível. Eu acho que daí em diante as pessoas podem pegar para ver, porque realmente surpreende. Não tem nomes conhecidos, não é nada muito fora do comum e muito pelo contrário. Isso é que faz valer a pena. Sim, e ele tem um diálogo muito forte. O diálogo do filme conta muito a história do que vai acontecer, sobre os elementos que vão ser usados no filme. Então, uma ficção científica, para quem gosta, muito interessante, porque é um filme de baixo orçamento, mas nem por isso ele é um filme ruim, porque ele não tem dinheiro. Justamente quando você não tem dinheiro, a criatividade tem que sobressair, porque você precisa achar formas de ser inventivo, né? E The Vast of Night é a imensidão da noite, a vastidão da noite. É exatamente isso. Vale muito a pena, muito mesmo. Eu fiquei muito surpreendido, não esperava muito, mas eu vi com o olho cheio de lágrimas, porque eu adoro ficção científica, adoro Twilight Zone, Twin Peaks, também acho maravilhoso, mas Twilight Zone, Arquivo X. Então, quando eu peguei para assistir A Vastidão da Noite, eu fiquei maravilhado com o filme. Pois é, acho que daí não dá para a gente falar mais, senão de fato é spoiler. Bom, agora, ô Felipe, você deu aí umas recomendações boas, bacanas, mas, cara, você deixou passar Dark. Como assim? Dark, cara, nossa, é verdade. Eu acho que porque eu fiquei tanto tempo dentro de Dark, que aí quando acabou eu saí desse assunto, essa coisa de tempo, de dimensões, né, de mundos diferentes, que eu acabei me esquecendo. Mas é uma série alemã de 3 temporadas só, maravilhosa. Quem não assistiu, recomendo assistir, com um bloquinho de anotação do lado, porque vai precisar de anotar a árvore genealógica de todo mundo e tal. Mas vale muito a pena. Dark, uma das boas surpresas assim de conteúdos originais da Netflix, que estourou, né? Que virou uma das mais famosas dentro do catálogo ali, e ela é muito bem feita, muito bem pensada, né? E acho que esse é o diferencial, né? Quando você pensa num todo e sabe que a série vai ter 3 temporadas, por exemplo, ou no caso de Breaking Bad, que teve 5 temporadas, você consegue fechar os arcos melhor, porque você não está sujeito a definições de produtoras, de negociações financeiras, porque você já está ali fechado. Então, você consegue pensar numa ideia mais fechada para quando você tem certinho as temporadas para fazer. Para não se perder exatamente ali na linha de condução. Exatamente. Dark, você me corrija se eu tiver errado também, mas se a gente pudesse resumir Dark, para quem nunca viu, a gente podia dizer que pegamos e pusemos num liquidificador, De Volta para o Futuro, um pouquinho de Lost, um pouquinho de Stranger Things e um pouquinho de A Origem, seria mais ou menos isso? Ainda botaria mais um pouquinho de Darko, Donnie Darko aí. São referências muito boas que Dark bebe da fonte, sabe muito bem aonde pegar suas referências e como aplicar elas dentro daquele contexto, né? Então a ciência que Dark usa de volta no tempo ou vai no futuro, né? Elas são muito bem embasadas. Deixa eu fechar aqui. Deixa só eu fazer um parênteses aqui, que acabou de adentrar aqui nessa nossa conversa, o querido amigo Anderson Rodrigues, o diretor do projeto Multiplicação. Lembrando até, para quem não acompanhou, o nosso amigo Felipe Hoffman nos deu aí a honra e a satisfação de participar nessa ocasião lá na Sala Geek. Todo o especial está disponível lá no YouTube do Pop Fun. O YouTube do Pop Fun que vai ser movimentado aí muito em breve. Temos muito mais conteúdos e dizer para vocês que assim que retornarmos à TV, o nosso compromisso assumido com o projeto Multiplicação, ele irá continuar. Não foi só para um evento, uma ocasião. Muito pelo contrário, é o pontapé inicial de todo esse nosso trabalho de apoio social
a instituição. Então, Felipe, até mais uma vez, muito obrigado, amigo, pela tua presença, porque acho que realmente foi muito bom para todos nós trazermos aí esse baita time de contribuintes da cultura geek nerd no nosso país. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço o convite e você ter conseguido juntar tanta gente e fazer um evento com tantas pessoas, ainda mais numa circunstância dessas de pandemia, ter que ficar responsável por gerenciar esses contatos online, né, e fazer essas lives. Não foi fácil, a gente sabe, mas conduziu com uma maestria incrível e muito obrigado pelo convite. Nada, se Deus quiser, a gente em breve vai realizar mais alguma situação dessa aí. Vamos deixar aqui ainda sem spoilers. Exatamente, vamos trabalhar. Mas, ô Felipe, falar em trabalhar, vamos te dar trabalho. Olha, a Amanda entrou aí. Um abração para a Amanda também. Cara, você mencionou que no podcast. Isso aí, você pode mandar beijo. Para mim é só um abraço, querido de amigo. Mas você mencionou exatamente que no podcast de hoje vocês estão falando do cinema genial de Christopher Nolan. Bom, a gente hoje, no dia 20 de julho, tivemos aí essa notícia de que Tenet foi adiado agora por tempo indefinido nos Estados Unidos. Sim. Segundo o diretor-chefão do estúdio Warner, me parece que eles vão prosseguir com a exibição do filme em algumas outras praças selecionadas. Felipe Hoffmann, você acha que, de repente, a Warner não está correndo um risco muito grande de divulgar o filme em outras praças fora dos Estados Unidos, adiá-lo exatamente em território doméstico? Como é que você avalia, meu amigo? Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que a Warner está querendo aceitar e assumir esse prejuízo. Porque o Nolan, ele faz filmes muito caros. Então precisa ter bilheteria aberta, precisa ter gente para ir no cinema para pagar esses filmes. Né? O Tenet custou 200 milhões de dólares para ser feito. Então precisa se pagar de alguma forma. E como esse filme foi feito antes da pandemia, e não se imaginava que ia ter uma situação extraordinária dessa, que quase nunca a nossa sociedade vive, né? São coisas que talvez tenha que abrir mão de algo, né? Apesar de tentar colocar em salas que não sejam nos Estados Unidos, onde a situação da pandemia esteja um pouco mais controlada, ainda assim vai perder dinheiro. Não tem como, eu acho que não chega, acho que talvez chegue a ser pagar, mas não chega a ser exorbitante essa bilheteria, porque não tem cinema aberto, né? E a gente não tem perspectiva de cinema aberto. E você adia por tempo indeterminado, você tenta levar em consideração uma vacina que possa chegar, mas até essa vacina ser distribuída vai demorar, as pessoas terem confiança de novo de consumir um produto como é o cinema, que precisa de estar num espaço fechado com mais pessoas, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acho que a Warner está aceitando que vai ter prejuízo com o Tenet, que acredito que seja um bom filme, né? Não porque o filme é ruim, mas por esse contexto extraordinário de pandemia. Pois é uma infelicidade que tenha sido 2020 o ano escolhido para lançar esse filme. É realmente uma pena. E lembrando até que na fila dos lançamentos da Warner ainda temos exatamente a sequência de Mulher Maravilha também. Então, ou seja, pode ser que esse dominó ainda caia atingindo outras peças na fila de grandes lançamentos aí de blockbusters, né? Pois é, e vai acontecer uma situação, e a gente vai poder ver isso mais por fim do ano, que a Paramount, por exemplo, divulgou seu calendário de filmes e tem muito filme em dezembro. A Warner provavelmente vai lançar muito filme em dezembro, então as produtoras vão querer liberar seus filmes logo, que não vão sair para streaming, e vai chegar tudo mais ou menos numa mesma época no cinema, né? E aí a gente entra na questão do dinheiro de novo. Como que a gente vai pagar para assistir 3, 4 filmes no cinema numa semana, né? Então, grandes filmes que numa situação normal seriam remanejados para não bater com bilheteria do outro, né? Vão acabar batendo de frente em dezembro, justamente em dezembro, que vai ter um monte de filme sendo lançado. Novembro e dezembro ali, né? Então, vai ser uma situação interessante de se notar, onde a gente vai ter mais público, né? Onde o público vai querer
assistir mais, isso vai demandar marketing, vai demandar propaganda do filme, se o filme for bom ou não, enfim. Vai ser uma situação também bem interessante de se perceber. Pois é, uma nova realidade que precisamos nos adaptar daí em diante. E falando exatamente em nova realidade, né, Felipe? A gente tem aí agora, no mês de agosto, puxando também para o estúdio Warner, a realização daquele evento maravilhoso que vai abordar todo o acontecimento do universo, né, DC, que é o DC Fandom. Está acontecendo aí no dia 22 de agosto. É um evento de 24 horas de duração, então, ou seja, é programação para toda a família, todos os gostos, o dia inteiro. A gente fez 6 horas de programação com o Pop Fan Solidário. Eu confesso que eu saí no final precisando de 3 dias ali de descanso, mas a gente tem aí grandes expectativas. Como é que você exatamente avalia um evento de 24 horas ininterruptas de duração e também distribuindo todos os lançamentos da DC em todas as esferas? Vai ser uma surra de conteúdo, né? Pra gente que produz conteúdo vai ficar doido, porque vai ser tanta coisa saindo ao mesmo tempo que não vamos dar conta de noticiar tudo na hora que estiver acontecendo. Mas eu acho que a DC Fandom vai poder beber muito da fonte da San Diego Comic Con, que vai acontecer agora, né? Começa na quarta-feira, e tem uma programação muito ampla também. Então você pega ali uma boa parte do dia também com coisas, inclusive da DC. Em 2 dias a DC vai estar presente e vai ser totalmente online, né? Então, para entender como funciona a DC Fandom, a gente vai olhar para San Diego Comic Con. E a gente espera, eu pelo menos eu acho que eu vou ver alguma coisa do Snyder Cut da Liga, alguma coisa do Batman, do Robert Pattinson, o próprio Mulher Maravilha em 1984 também, que o filme já está pronto, né? Provavelmente a gente vai ver alguma coisa ali. Vai atrair a atenção de muita gente no momento em que a Marvel, principal competidora da DC, está afastada, né, do cinema, tá um pouco em baixa durante essa pandemia, até um tempo antes, por conta dos Vingadores. Então, é o momento da DC mostrar o seu conteúdo, mostrar que tem coisa a oferecer, e vem de uma leva de filmes muito bons. Nas séries também mantém uma qualidade muito legal, mas os últimos filmes da DC foram realmente muito interessantes. Shazam foi muito bom, Aquaman foi muito bem, o próprio Mulher Maravilha foi um filme muito bom de assistir. Então tá vindo uma alta muito interessante a DC. Pois é, agora você tocou também num ponto muito interessante, que é a revelação do Snyder Cut. O Snyder Cut está chegando só no ano que vem, exatamente no HBO Max. Acho que vai ser o grande carro-chefe, grande chamariz para as assinaturas. Opa, deu uma travadinha aqui. Opa, voltou, legal. Beleza. Então a gente tem aí exatamente o Snyder Cut chegando para o HBO Max. Felipe, dia sim, dia também, semana sim, semana também, o Zack Snyder vai lá e divulga. Olha, apareceu aqui no set do filme o Hoffman. Olha, apareceu no set do filme aqui o Edgar Borges. Enfim, não está sendo também assim um pouco desgastante essa replicagem de notícias todo santo dia? E agora também o David Ayer quer fazer uma campanha para que seja liberada a versão dele com o Esquadrão Suicida. Eu acho que chega um momento em que o bom começa a se tornar enjoativo. Sim. O que você avalia? É exatamente isso, né? Você fica maçante no assunto. Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa com o Avatar, que a gente está há tanto tempo sem um Avatar, vai vir um 2 agora com o James Cameron, mas a gente tem Avatar confirmado até 2027, se eu não me engano. São 5 avatares. Então, vai se tornar maçante. A mesma coisa acontece com a versão da Liga do Zack Snyder, que antes mesmo da versão que foi para o cinema sair, já tinham dito da versão do Zack Snyder que era melhor, que não sei o quê. E a gente vem nessa conversa há tanto tempo, e ele fica nutrindo isso, né, como forma de promover a versão dele como melhor, que a Warner quis cortar o filme, ficou ruim por conta disso e tal.
Então, chega uma hora que a gente satura. Como qualquer coisa em demasia, a gente não aguenta mais consumir. Esquadrão Suicida, a gente vai chegar ao 2 aí, ano que vem, com James Gunn na direção, né? Então, não tem por que Uhum. você retomar esse assunto do primeiro, sendo que o 2 está chegando. Enfim, mas o diretor também quer mostrar que a versão dele foi boa, a versão da Warner que foi ruim. Então, você fica nessa luta de egos para mostrar que você fez um bom trabalho e que outra pessoa quis cortar isso, né? Mas tem a outra ponta que é o consumidor, que não aguenta mais receber esse tipo de notícia e toda vez está saindo alguma coisa nova. Foi até como nós brincamos lá no nosso grupo hoje, dos amigos, né, que formamos no Pós-Pop Fan Solidário, em que falamos exatamente do adiamento de Tenet, e um amigo nosso falou: ah, cara, a gente já nem considera mais dar notícia, porque já fica maçante você ter que falar praticamente a mesma coisa. É, Ô Felipe, bom, acho que também um dos momentos que está sendo esperado dentro do DC Fandom exatamente é a revelação de alguns conteúdos de game, né? Nós até conversávamos um pouquinho nos bastidores, você também produz conteúdo ligado a games aí no espaço da Odisseia, mas eu preciso perguntar a você, como fã de tudo que envolve adaptação de quadrinhos, a trilogia Batman Arkham, será que ainda cabe mais um game? olha, acho que não. Acho que entra de novo nessa história da coisa maçante, né? Porque você produziu uma trilogia muito boa, talvez a melhor adaptação para jogos até hoje, né? Tem alguns bons jogos oriundos de quadrinhos, né? Homem-Aranha tá aí exclusivo do PlayStation, mas a versão do PlayStation 2 também era muito boa. Mas eu acho que coisa nova, né? O Batman, ele dá essa possibilidade de você testar muita coisa, porque é um personagem com muito tempo de vida, tem muita história, já passou por tudo nos quadrinhos, né? Então acho que você pode pensar em outras coisas, outros personagens também. Talvez um jogo do Flash seria interessante pelo dinamismo, o próprio Aquaman ou o jogo da Liga. Mas bater de novo em mais um jogo da série Arkham, depois de um arco, de uma história tão fechadinha ali, né? Acho que e tão bem feita e de mundo aberto, uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Acho que não cabe mais. Pois é, fica exatamente nessa situação de talvez só mais um caça-níquel, será? Né? Com tantas outras vertentes aí a serem exploradas, o pessoal está comentando, né? Nós até noticiamos aqui que já foram registradas propriedades para um jogo do Esquadrão Suicida potencial. Você Olha acha aí. que o Esquadrão Suicida também dá uma mexida bacana aí nos games? Acho que sim. Eu acho que sim, principalmente se a gente for pegar pro lado de um arcade, né? Que é mais, acho que a ideia de um Esquadrão Suicida. A Marvel vai lançar os Vingadores. Uhum. Opa, travou aí, Felipe. Vamos lá, Instagram. Pessoal dos amigos aí do Peg Carter, obrigado pela presença também. Esperar aqui normalizar a transmissão do Felipe. Voltou, Opa, tamo aí de volta? Tamo de volta? voltou. Show. Eu Você tava falando. falava, começou a falar Vingadores. Isso, eu tava falando que a gente tá vendo alguns gameplays que estão sendo liberados sobre o filme sobre o jogo dos Vingadores, né? E tem essa dinâmica Uhum. bem de arcade mesmo, só que numa pegada de terceira pessoa, que hoje o videogame pede, né? Então, se Esquadrão Suicida seguir mais ou menos essa tônica, acho que pode ser um jogo interessante. Tem muitos personagens para serem trabalhados. Tanto do primeiro filme, quanto do segundo também podem estar ali. São personagens que a gente gostaria de poder jogar, né, um pouquinho. Uhum. Pois é, falando exatamente em sequência, trabalhos em equipe, você também, na produção do teu conteúdo relativo a games, você recentemente pôde aí experimentar um pouquinho dessa maravilhosa obra-prima da Naughty Dog chamada The Last of Us 2. Felipe, The Last of Us é sim
é certeza ou é 100%? Aqui não existe não nem talvez. É 100% de certeza que sim. É um jogo maravilhoso. Eu acho que a franquia The Last of Us, tanto o spin-off que teve depois e o primeiro o jogo de PlayStation 3, eu acho que talvez seja um dos jogos da minha vida que eu mais me senti envolvido, né? E a Naughty Dog, ela tem essa premissa de te colocar dentro do jogo contando uma história que vai muito além do gameplay. Você Uhum. entende todo o contexto ali, tanto com Nathan. Eita. Segurei só um pouquinho, Felipe, travou o teu sinal aqui. Não sei se sou eu ou se é o teu sinal aí. Voltou. Né? Eu estava dizendo que a Naughty Dog ela tem esse apreço pela narrativa, por ir muito além Uhum. do gameplay, né? E The Last of Us é exatamente isso. A história de The Last of Us 2, ela é uma história de espelho, sem entrar sem dar muito spoiler do jogo, né? Até porque você não jogou ainda, mas ela é uma história de espelho e de você entender cada ponto e por que que você está fazendo aquilo e por que que as pessoas fazem aquilo. Numa situação pós-apocalíptica, igual é de The Last of Us, e depois de tanto tempo do vírus rodando e de grupos sendo formados, acaba que tem grupos que são rivais, né? E por que que eles se odeiam? Uhum. Não existe pessoa boa dos dois lados e The Last of Us faz exatamente isso, coloca as motivações de um grupo, as motivações de outro grupo e fazem se chocar, para você entender que os dois lados estão errados ou certos, ou não tem uma resposta definitiva. E ele pega, a história pega quando você vai emergindo nela, as coisas que vão acontecendo, é difícil segurar o choro, é, a exploração do cenário é maravilhosa, é um jogo perfeito, assim, eu não encontrei um erro em The Last of Us, não tem o que reclamar, sabe? Do cenário, dos gráficos, da jogabilidade, da história, dos personagens, da forma como te envolve no jogo, das side quests que você consegue fazer, explorando o cenário. Fechou ali dois jogos que eu acho que The Last of Us 2, a parte 2 e a parte um funcionam como uma coisa só. Então, Uhum. uma parte, quando termina, começa outra, então você parece que você está jogando um jogo só, né? Só com essa evolução gráfica que teve nos consoles. Mas vale muito a pena. Quem não jogou ainda, sugiro que jogue, porque vale muito a pena. Pois é. E agora eu preciso te perguntar, sem spoiler, vamos dizer, muito brutos, mas já após o lançamento do PlayStation 5, já tem sido veiculada, na verdade, a notícia de um possível terceiro capítulo. Em sua opinião, The Last of Us ainda cabe um terceiro capítulo? Vale a pena insistir um pouquinho mais na trajetória dos protagonistas ou pode ser encerrado aí exatamente nesse episódio duplo? O que você considera? Olha, é muito difícil pensar, porque eu achava que a história do primeiro estava fechada, né? E a história do Uhum, segundo se fecha também. Mas dá margem para uhum, algumas coisas, sim. E principalmente pelo final ali, é uma cena muito bonita, com barcos, uhum, meio que o sol se pondo, enfim. É lindo, lindo, lindo. E cabe sim, só que eu acho que precisa maturar. Maturar mais o jogo, as ideias das pessoas, as ideias da própria Naughty Dog, né, dos gamers, quem vai consumir o produto. Eu acho que The Last of Us Parte um, o primeiro jogo, veio no final de geração, o Parte 2 veio no final da outra geração. Eu acho que a gente precisa um uhum. tempo ainda para ter um The Last of Us Parte 3, se não no final da geração, que seja com ideias mais amadurecidas. Não aproveitar esse hype e tentar emplacar uma sequência logo de cara. Acho que beleza se anunciar, sabe? Beleza, vamos fazer sim. Mas não coloca uma data de lançamento que eu acho que vai fazer correr
E acho que também nem esse estilo da Naughty Dog. Acho que ela sabe do produto que tem na mão, que pode inclusive virar série, virar filme. Tem várias conversas Uhum. relacionadas a isso. Então, vamos deixar maturar um pouquinho, que eu tenho certeza que vai, a parte 3 quando vier, que vai vir, eu acho, porque é muito boa, né? Muito bem pensado. Pois é, bacana, e tomara que exatamente acertem o trilho para se rolar de repente um terceiro capítulo, mas eu estou mais ávido exatamente pela versão live action. Acho que isso aí vai caber para a gente poder falar num outro bate-papo mais à frente. Já temos aí Sim. algumas confirmações nos bastidores de quem vai para onde, por enquanto nos roteiros, na direção, mas vamos falar disso aí num outro momento. Ô Felipe, deixa eu voltar um pouquinho aqui a fita, porque você mencionou uma situação muito curiosa, até que nem estava na nossa pauta de diálogo, mas que eu até queria, vamos dizer, te colocar contra a parede, no bom sentido, porque você mencionou que é fã de esportes, que você curte bastante aí exatamente esportes coletivos ou individuais que sejam. Recentemente, né, recente modo de dizer, porque chegou em abril, mas o documentário The Last Dance sobre o Chicago Bulls dos anos 90, né, o último fatídico ano ali do Jordan com a camisa 23 em Chicago. Você chegou a ver? Quais foram as suas impressões? Você é fã de basquete? Vamos esmerilhar um pouquinho por esse caminho. Vamos sim, eu adoro esporte. Desde pequeno, da adolescência, eu sou envolvido com, com esportes, pratico e tento narrar também. Então, participei de web Uhum. rádio, já narrando jogo de futebol e gosto muito de falar sobre, né? E quando chegou The Last Dance, eu logo bati a cara e falei, meu Deus, isso aqui é o que eu queria ver, né? E a história do Michael Jordan ela é maravilhosa, talvez um dos super atletas da história da humanidade. Inaugurou uma fase de super atletas que veio depois com o Bolt, com o Michael Phelps na natação e no atletismo. Então, Uhum. é, o Michael Jordan ele foi muito importante para a NBA e para o basquete em si. Ele ajudou a elevar a franquia, não só o Chicago Bulls, com todos os títulos que ganhou, mas a franquia como um todo, que hoje é uma das mais rentáveis do mundo, né? Uma das franquias que mais cresce, que mais tem participação de pessoas, enfim, né? É muito boa. E, e eu acompanhei com os olhos de quem gosta do esporte. Eu, particularmente, não peguei a época do Michael Jordan. Eu sou a época do Kobe. Eu nasci em 93, Uhum. mas comecei a acompanhar desde cedo o basquete, a NBA. Então eu vi o Kobe, a ascensão do Kobe Bryant, né? Mas eu sempre corri atrás de saber quem foi o Michael Jordan. E vale muito a pena. A ESPN, com a Netflix, fez um trabalho impecável de construção de episódios, de recorte de entrevistas, colocando o passado com o presente, as situações que aconteceram. Então, para quem gosta, vale muito a pena, muito a pena. Pois é, eu sou um pouquinho mais velho que você, você está aí com uns 15 anos, eu estou na faixa dos 19, chegando em 20, se Deus quiser, É. Um mas pouquinho de eu 19. acompanhei. Então, pois é, eu cheguei a acompanhar de perto, de 92 em diante, o nascimento do Chicago Bulls ali como grande campeão e o Dream Team também. Opa, deu uma travadinha aí, vamos ver, volta para cá. Vamos aí na reta final também desse nosso bate-papo. Eu sempre fico. Opa, vamos lá, Instagram. Deixa a gente terminar esse bate-papo muito bacana aqui. Voltou. Mas, enfim, o Felipe voltou. Realmente, só para poder fechar aqui, é uma série que eu acho que vale muito a pena. Eu acompanhei de perto o Jordan, tenho muito material dele e foi um complemento sensacional. Felipe, bom, a gente entrou aqui nos 5 minutos finais. Eu queria muito, muito mesmo te agradecer pelo teu tempo, pela tua presença, pela tua atenção com o segundo, né, convite que o Pop Fan te fez e você nos prestigiou aí de uma maneira muito agradável, muito gentil.
e creio que contribuiu muito para a audiência que está nos acompanhando. Então, por favor, as suas considerações, meu amigo, desse nosso bate-papo de hoje aqui, enfim, direto entre amigos. É verdade, a gente participou, não com o tempo que gostaríamos de trocar essas ideias, né? Algumas semanas, e agora com essa oportunidade de conversar mais a fundo sobre as coisas, a gente pode desenvolver mais as ideias. Por mais que a gente está caindo aqui toda hora, mas é da internet, né? A gente está numa pandemia que está todo mundo usando a internet agora. Mas enfim, eu agradeço demais o carinho pelo convite, por essa atenção que você tem dado a gente, por essa amizade que está sendo construída, não só com a Odisseia, mas com vários outros canais de cultura pop. Eu acho isso muito importante, porque você gera uma comunidade e cada um se ajuda a crescer cada um, né? Então isso é muito bom. É muito bom ter por perto pessoas que querem ajudar a desenvolver a cultura pop, o cenário aqui no Brasil. E o Pop Fan passa por isso. Eu agradeço muito o convite e espero que as pessoas entrem em odisseia.com, sigam a nossa página no Instagram, no Facebook, nos canais de streaming de podcasts, só procurar lá Odisseia Podcasts, que vai estar tudo lá. E quem quiser acompanhar a coluna de cinema, é só entrar no site da Band News FM, que tem lá o playzinho de Vitória, Espírito Santo, que você pode acompanhar toda quinta-feira na Rádio Band News FM Espírito Santo, a gente falando sobre o que gosta que é cinema e séries e filmes e jogos e tudo mais. Beleza, bacana. Bom, ao vivo aqui também, fora de pauta, eu vou pedir a tua permissão para, a partir de amanhã, já começar a citar você como parceiro nosso do Pop Fan aqui nessa nossa integração de notícias. Tá liberado? Liberadíssimo, mais que liberado. A casa é sua, pode entrar. Então tá certo. Felipe Hoffmann, obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença, meu amigo. Vou te remover aqui desse nosso diálogo. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Nosso amigo Felipe Hoffmann, então, que nos brindou aqui com esse bate-papo maravilhoso, sensacional. Um amigo que eu já queria ter trazido antes, mas por consequência de agenda de ambas as partes, a gente conseguiu estar aqui hoje e espero que todos vocês tenham curtido e gostado muito. Gente, é o que eu sempre digo aqui, o Pop Fan não é dono de nada, muito pelo contrário, nós somos meros atores, meros mensageiros desse vasto universo da cultura pop. E, diferente de muitas outras páginas, a gente não tem medo de convidar e também incentivar as páginas dos amigos com os quais nós falamos, porque a cultura só cresce com esse movimento, essa troca de ideias, de interação e também de amizades que vão se construindo. Eu fico muito feliz porque o Felipe está aí, mais uma vez, nos presenteando com a presença e exatamente a partir de amanhã nós vamos citá-lo como parceiro também. Felipe, se puder, óbvio, né? Dá uma recomendada do nosso espaço e ficamos aqui muito agradecidos a todos vocês que nos acompanharam nesse momento do bate-papo do Pop Fan Entrevista. Quarta-feira, excepcionalmente, é um horário diferenciado, às 9 da noite, nós vamos receber aqui o artista petropolitano Edson Custódio, um cara que tem aí um trabalho também fenomenal, merece todo o nosso carinho, a nossa atenção, mas eu agradeço a todos vocês que nos apoiam e nos prestigiam. A cultura só cresce com o apoio de cada um de vocês. E hoje, no bate-papo aqui com o pessoal da Odisseia, o Felipe Hoffmann, a gente fica mais uma vez feliz porque a cultura nerd cresce em todo o país. Meus amigos, eu sou Edgar Borges, fazendo mais uma vez o apelo para vocês que estão com cidades, vivem em cidades com um momento de flexibilização das medidas de isolamento social aí contra o Covid-19. Usem máscaras. Máscaras, elas têm que ser usadas acima do nariz. Vamos nos proteger. A máscara não se usa assim, para falar. Máscara não se usa assim. O inimigo é invisível, você não sabe onde e como ele chega, por isso dá proteção. Proteja-se para que você proteja a sua família, os seus amigos e que possamos em breve estarmos todos reunidos mais uma vez. Eu lhes agradeço novamente pela audiência. Na quarta-feira a gente volta com mais um bate-papo do Pop Fan. Parabéns pelo Dia do Amigo, Dia da Amizade, por todos vocês, nossos seguidores, nos amigos que nos apoiam. O apresentador é feio,
mas o trabalho é honesto. Essa é a nossa mensagem humilde e alegre de sempre. Obrigado, obrigado mesmo.